Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Iniciamos essa quinta-feira com a nossa quarta live. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. Para quem está assistindo a gravação, a gente essa semana está num estudo do livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso e a gente convidou cada um de vocês para estar conosco dia a dia, comigo, Aline Lindner e com a Marisa Zuzzi, trabalhando, estudando, interpretando um pouquinho do que são essas 7 leis espirituais do sucesso, o que elas trazem para a nossa vida, né? Então hoje nós chegamos à nossa quarta lei, estamos aí na metade do caminho, percebendo, trazendo insights e tudo mais. Mas antes de começar, vamos tirar a nossa cartinha do dia. Vou pegar aqui, vamos ver sobre o que ela vai falar hoje. Divina inteligência, o infinito, o nada, o todo, local de criação do tudo. Vocês vão perceber o quanto essa cartinha tem a ver com o que a gente vai falar hoje. Na verdade, tem a ver com tudo que a gente vem falando nos últimos dias, né? Se a gente for fazer uma retrospectiva aqui, já que estamos na metade do caminho, a gente já trabalhou a primeira lei, que é a lei da potencialidade pura, né? Somos todos potencial, somos todos potencialidade, isso é interno. A segunda lei é a lei da doação, a lei do dar e receber, de você entregar aquilo que é de bom, sem segundas intenções, mas realmente estar ali se doando e tendo essa troca. A gente está em conexão o tempo todo com outras pessoas, a gente está em conexão o tempo todo com outras realidades, e isso faz com que a gente precise também se doar e, obviamente, receber. Tudo é uma troca, né? A terceira lei, que foi a lei do karma, ou de causa e efeito. E aqui eu sempre gosto de ficar observando o quanto tudo vai se ligando, né? Em tudo que a gente estuda, em tudo que a gente aprende, as coisas vão se ligando. O que seria uma lei de causa e efeito? E aí, se a gente for pensar, a terceira lei de Newton é a lei da ação e reação, né? Então, fala de a gente ser escolhedores infinitos, a gente está o tempo todo fazendo escolhas, e isso implica, obviamente, em algumas respostas, né? A gente faz escolhas o tempo todo, sejam elas conscientes, sejam elas inconscientes, tenham elas a ver com o que somos hoje, tenham elas a ver com algumas dores do nosso passado, com algumas questões que a gente carrega, né? Então, essa foi a terceira lei. E hoje a gente caminha para a nossa quarta lei. Alguém arrisca aqui a quarta lei? A nossa quarta lei é a lei do mínimo esforço. Bom dia, Tati. Bom dia, Juarez, Vera, estão por aí? Enfim, a nossa quarta lei é a lei do mínimo esforço. E eu vou trazer aqui, como a gente está fazendo o estudo do livro, eu vou trazer exatamente o que aparece aqui. Essa lei se fundamenta no fato de que a inteligência da natureza funciona com tranquila facilidade e sem nenhuma ansiedade. Esse é o princípio da mínima ação, da não resistência. É, portanto, o princípio da harmonia e do amor. Quando aprendemos essa lição da natureza, conseguimos realizar facilmente nossos desejos. E é importante a gente ir observando aqui, eles trazem... Bom dia, Marisa! Aqui se traz exemplos sobre a natureza, né? Sobre, por exemplo, que a grama não faz esforço para crescer, ela cresce, né? Que o peixe, ele não tenta nadar, ele nada. E as coisas, elas são assim, né? As flores, elas simplesmente desabrocham, os pássaros, eles simplesmente voam. Bom dia, Pati! Que bom te ver por aqui!
Então isso é intrínseco da natureza, né? Essa lei do mínimo esforço. E não quer dizer que não se faça nada. Ou seja, existe ação, mas existe uma ação genuína, como essência, como aquilo que se é, né? Então, aqui diz assim, é da natureza do sol brilhar, é da natureza das estrelas piscar e reluzir, e é da natureza humana materializar os seus sonhos facilmente, sem qualquer esforço. Então, tudo aquilo que é genuíno, que vem de dentro, a gente não precisa fazer um esforço absurdo para que aconteça. Simplesmente é. Então, se traz aqui quanto à tradição religiosa e filosófica da Índia, isso já vem de muito tempo, de outros estudos, e traz justamente que esse princípio ele é conhecido como o princípio de economia de esforço, faça menos e realize mais. E aí a gente vai para estudos sobre alta performance, a gente vai para todos os lados desse conhecimento, e é sobre isso que se fala, né? De não necessariamente você estar se esforçando e se desgastando o tempo todo, mas inclusive utilizando aquilo que é a nossa inteligência, a nossa racionalidade, para entender aquilo que faz parte do que nós somos e que somos em essência e aquilo que não faz. Se a gente for para os estudos psicológicos, a gente vai compreendendo aos poucos que a gente tem maneiras de funcionar, né? Que a nossa concepção e a nossa formação até os nossos 6 anos de idade, mais ou menos, é o que vai definir como a gente vê o mundo, quais são os nossos recursos e quais são as nossas dores em essência, quais são aquelas dores que mais por vezes dificultam aí a nossa evolução, né? Isso tudo, inclusive, é perceptível no nosso físico, porque a nossa mente e o nosso corpo estão totalmente conectados o tempo todo. Então é possível sim você olhar para alguém e entender como ela vê o mundo, por que ela tem determinadas reações, porque justamente isso está naquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente sentiu de fato nessa primeira infância. Então a lei do mínimo esforço, ela também vem de encontro de que a gente é de fato aquilo que a gente precisa ser. A gente é aquilo que a gente viveu, aquilo que os nossos antepassados viveram e aquilo que está em nós, né? Então, vamos continuar aqui o nosso estudo. Traz justamente que a lei do mínimo esforço, ela tem 3 componentes básicos, né? Que são a aceitação, a responsabilidade e a indefensibilidade. E isso é muito importante porque eu sempre digo que aqui fala que são as 7 leis espirituais do sucesso, mas são as 7 leis para a vida, né? Para a gente conseguir ter uma vida melhor, uma vida em melhor conexão. Se a gente for pensar cada um desses pontos, aceitação, responsabilidade e indefensibilidade. A aceitação é realmente conseguir olhar para o outro e aceitar ele exatamente como ele é. É conseguir olhar para os nossos pais e entender que eles foram e nos deram exatamente aquilo que era possível com o conhecimento que eles tinham, com o que eles viveram. A gente aprender a aceitar certas circunstâncias e fatos, as coisas que acontecem na nossa vida facilita muito o nosso crescimento, facilita muito a continuidade daquilo que a gente está tentando construir, né? Aquela frase, né? Esse momento é como ele deve ser. Ontem, inclusive, a Marisa e eu estávamos falando sobre alguns detalhes que aqui no Instagram não funcionaram direito ontem e que tava com algum bugzinho, a gente tava falando justamente sobre isso. Está sendo como precisa ser.
está aqui quem precisa estar, está assistindo a gravação quem precisa assistir. Essas leis vão chegar aos ouvidos de quem precisa ouvir. E tá tudo bem, tá tudo certo. Não importa se ficou gravado, se não ficou, se aparece, em qual perfil aparece, aparece onde precisa estar. E essa aceitação, ela traz uma certa leveza, ela tira um pouquinho da ansiedade que a gente traz nos nossos dias, né? Então a gente para de lutar contra o momento, a gente para de lutar contra todo o universo em si, né? Eu sempre brinco que o que não tem remédio, remediado está, né? Não adianta a gente ficar batendo de frente, a gente brigando com algo que já foi, que já aconteceu. O que eu posso fazer com isso e a partir disso, para trás a gente não anda, né? Segundo ponto, o segundo componente básico, a responsabilidade. Eu brinco que a gente, enquanto seres humanos, quando se trata de culpa, a gente é muito generoso, né? A gente sempre consegue compartilhar ou buscar alguém para culpar. E a importância de trazer a responsabilidade para nossa vida e também entender que a gente, até aonde a gente é responsável é muito importante. Então, aceitar o fato, o que aconteceu do jeito que ele é naquele momento, mas entender qual que é o teu ponto de responsabilidade sobre o que aconteceu, até onde vai a tua responsabilidade, é importante até para conseguir ter respostas criativas diante das situações. O que eu posso fazer com isso, do jeito que está, né? Até porque a realidade, ela nada mais é do que uma interpretação. Vamos pensar num dia que a gente não acorda bem, um dia que a gente não tá legal. Parece que tudo aquilo, por mínimo que aconteça, é muito pior do que realmente é. Por isso que a gente sempre fala que às vezes uma boa noite bem dormida resolve muita coisa, né? Porque quando a gente tá buscando culpados, gastando energia em buscar quem culpar, buscar quem responsabilizar pelo que aconteceu comigo, a gente deixa de olhar para o que fazer com isso. O que eu posso fazer a partir disso, né? Então, deixar de gastar um pouquinho de energia querendo ou não, buscando alguém para responsabilizar e dizer quanto me fez sofrer, quanto isso, quanto aquilo. Porque se a gente for pensar, quando alguém faz algo para você, quando alguém te machuca, diz sobre a pessoa. Quando isso te dói, diz sobre você. Então, dividir isso e trazer a responsabilidade daquilo que é teu. Ok, por que tá me doendo tanto? Né? E também aprender, de certa forma, a se blindar de certas coisas, né? Por que eu permito que certos comentários me machuquem tanto? Por que eu permito que cada vez que eu escolho fazer algo, uma opinião de determinada pessoa interfira em tudo aquilo que eu já defini para mim, que eu defini para mim como bom? Então, o comentário da pessoa diz respeito a ela. Como eu deixo me afetar? Se eu paro ou se eu sigo, diz respeito a mim. E o terceiro componente básico da lei do mínimo esforço é a indefensibilidade. Alguém arrisca aqui? A indefensibilidade, ela fala sobre se desarmar. Abrir mão da necessidade de convencer os outros o tempo todo, de persuadir os outros sobre aquilo que eu entendo como certo, sobre aquilo que eu entendo como real. Então, muitas vezes a gente perde muito tempo gastando energia, tentando convencer que tu tá certo, tentando convencer de que o teu ponto de vista é o melhor,
de que aquilo, se for feito de determinada forma, vai ficar melhor. E às vezes o outro simplesmente não quer esse ponto de vista, porque ele tem outro, e tá tudo bem. Se a gente for pensar as grandes divisões que a gente tem, elas dizem respeito a ponto de vista, né? Desde política, desde times, e se perde um bom tempo e se desgasta uma boa energia tentando convencer o outro de que o meu time é melhor, ou de que o meu partido, o meu presidente, é o melhor. Será que o outro tá querendo ouvir isso mesmo? Será que ele tá disponível? Ou será que é melhor eu trazer outras maneiras de educar, de perceber, enfim, né? Então a gente às vezes gasta tanta saliva e com pessoas que realmente nem estão dispostos. Existe uma frase que fala muito sobre isso, que diz que quando a gente quer muito se justificar, né? Que para quem a gente precisaria se justificar, normalmente a gente não precisa. E para quem a gente fica tentando se justificar, enfim, normalmente nem adianta. Então, é a gente começar a aprender a fazer escolhas sim, se responsabilizar por elas, estar ciente de que cada escolha faz parte da gente e que ela implica num ônus e num bônus. Para eu escolher ir, eu preciso deixar de estar aqui. Por exemplo, para eu me mudar de cidade, ter uma nova perspectiva, possivelmente eu preciso deixar de estar na cidade que eu estou e ter a percepção de que possivelmente eu vou ter uma relação diferente com as pessoas que eu tinha aqui até então. Que isso vai me abrir possibilidades de conhecer pessoas novas, mas que as pessoas antigas não necessariamente ficarão para trás, mas a relação e como ela se formata, como vai ser a comunicação, vai ser um pouco diferente. E não tem nada de errado nesse diferente. Faz parte dos nossos processos. Quantas vezes a gente deixa de escolher algo que a gente gostaria por medo de quem vai ficar, por medo do que vão achar? Então é sobre isso, não precisar se justificar o tempo todo. Se eu escolher ir, eu não preciso justificar para ninguém. Possivelmente, ok, para os que estão mais próximos eu preciso comunicar e talvez falar algo, mas a escolha, se eu tenho autorresponsabilidade, ela é totalmente minha. Então, não é preciso se justificar, a gente precisa estar o tempo todo nessa questão de estar alegre, de estar satisfeito com as nossas escolhas. A gente tem essa autonomia em todos os nossos momentos. Isso é importante que a gente saiba, né? Poder de escolha que a gente tem. Então, a gente realmente trazer isso para nossa vida e entender que quando os nossos atos eles são motivados por amor, não tem perda de energia. Vamos pegar essa situação agora. Marisa e eu resolvemos abrir esse novo Instagram, trazer essas novas percepções e trazendo um estudo. Isso exige da gente, isso exige parar para reler os livros que a gente já leu, preparar um script, exige disponibilizar um tempo antes e estar aqui presente, né? Estar pronta e tudo mais. Mas quando a gente faz com amor, isso não se torna pesado. E aí entra na lei do mínimo esforço, porque é leve, tranquilo. Ontem, inclusive, brinquei com isso. Hoje, para quem não sabe, é meu aniversário. E, enfim, ontem a Marisa veio para mim e disse: Aline, tu quer que eu faça live amanhã? Eu disse pra ela: não, vamos seguir o fluxo, tá tudo certo. Nada melhor do que começar o dia estando com pessoas que estão no mesmo caminho que nós, buscando as mesmas coisas. E
óbvio, a intenção da Marisa foi a melhor possível, que foi me liberar para aproveitar. Meus pais vieram para cá, enfim. Obrigada, Juarez. Mas enfim, nesse sentido, eles vieram para cá me ver, vamos aproveitar e tudo mais. Mas ao mesmo tempo, eu posso aproveitar. Eu tô aqui aproveitando, porque essa é a lei do mínimo esforço. Porque isso faz parte da minha essência, do que eu sou apaixonada, de trazer consciência, de trazer insights. Então, é preciso ter aqui discernimento para entender que a lei do mínimo esforço não é não fazer nada, mas fazer aquilo que está de acordo com aquilo que a gente gostaria, com aquilo que faz parte do que a gente é. É aquela história, não adianta peixe querer voar, que ele só vai ir até ali, aí ele vai ter que se esforçar muito. Não adianta a ave querer nadar. Então a gente entender qual é a nossa essência, a ave ela até consegue entrar rapidinho ali, mas ela não faz parte do que ela é. E tá tudo bem, a gente entender que cada um tem as suas particularidades, os seus valores, naquilo que de fato é bom e que a gente pode aproveitar isso. Tatiane, nem lembrava, é só lembrar que daqui a 2 meses é o seu. Exatamente. Então vamos continuar. Sobre aplicar. Então, primeiro a gente vai ir exatamente para a parte de assumir um compromisso aqui. Assumir o compromisso de seguir o caminho da não resistência. Parar de resistir com aquilo que já tá claro, né? É o caminho no qual a inteligência da natureza se abre espontaneamente, sem atrito, sem esforço. Eu convido você aqui a observar o que está sendo tão difícil na tua vida, o que parece que está pesado, que não vai para frente. Te faço um convite a realmente olhar para dentro e tentar entender o que está acontecendo aí que realmente não está fluindo. Você me traz calma, que bom, né? A gente inicia amanhã assim, realmente para poder trazer o melhor para cada um de vocês. Então, vamos assumir esse compromisso de fazer essa autorreflexão, de entender o que não tá fluindo, perceber o que não tá fluindo na nossa vida. Quando você reunir a refinada combinação de aceitação, responsabilidade e indefensibilidade, sentirá a vida fluindo com tranquila facilidade. Fez sentido para vocês essa parte? Então, o que a gente vai trazer para aplicar de fato essa lei nos nossos dias? Aplicar a aceitação, começar a aceitar as pessoas, as situações, as circunstâncias exatamente como elas são, como elas se manifestarem. E entender que elas são exatamente como elas precisam ser, que esse é o todo do universo, né? Não dá para se voltar contra isso, não dá para se voltar contra o universo. Então dizer que a minha aceitação será total e completa sobre aquilo que vier, né? Verei as coisas como são no momento em que ocorrerem e não como eu gostaria que fossem. A gente entra muito nisso de o reclamar, é quase como se a gente estivesse reclamando algo que é nosso de direito. O próprio direito usa essa palavra, né? Você reclama algo que seria seu. E aí a nossa queixa, a nossa reclamação normalmente se dá sobre aquilo que a gente acha que é nosso de direito. E a reclamação, se você perceber, ela aparece em diversos lugares, né? Naquela suspirada que você dá num dia, em uma situação que não tá de acordo com o que você gostaria, na fila que você precisa esperar, na buzinada que você dá no momento que o trânsito tá mais lento. Então perceba no que você vem reclamando e não aceitando dia a dia.
Então, o segundo ponto, aceitando as coisas como são, assumir a responsabilidade pela sua situação, né? Ter bem claro que assumir a responsabilidade é não culpar alguém ou alguma coisa por uma situação. Saber também que todo problema traz em si uma oportunidade e que a consciência das oportunidades vai permitir olhar para o momento problemático e transformá-lo em imenso benefício. A Marisa trouxe aqui reclamar, clamar por mais. Sim, clamar de novo, reclamar, pedir mais daquilo que a gente não gostaria. E aqui fala, e o segundo ponto fala justamente sobre começar a se responsabilizar pela situação que se apresenta, né? Eu sempre brinco que, poxa, se o trânsito tá lento na sua frente, vai te atrasar, talvez seria interessante você ter saído mais cedo, né? Porque você sabia que tinha um compromisso e as intempéries, elas fazem parte da vida. A gente vai se deparar o tempo todo com situações que não dependem totalmente da gente. Essa é a vida. Então, praticar a aceitação e a responsabilidade sobre o fato de não ter saído mais cedo, de que talvez você vá sim se atrasar, de que isso também depende de você, e não culpar somente o outro que tá ali na frente pelos próprios motivos andando naquela velocidade, talvez por um medo, talvez por... A gente não sabe o que se passa com o outro. Então, se responsabilizar por aquilo que a gente faz é muito importante. E 3, assentar sua percepção, hoje na indefensibilidade. Desistir da necessidade de defender seus pontos de vista e convencer e persuadir os outros a aceitá-los. As pessoas não precisam estar aceitando o seu ponto de vista o tempo todo. Permanecer aberto a todos os pontos de vista e não se prender a qualquer um deles. O grande processo de evolução está justamente nisso, em estar aberto a ouvir, em estar aberto a perceber o ponto de vista do outro. Então, para hoje, para nossa aplicabilidade dessa lei do mínimo esforço, vamos tentar trazer para o nosso dia a aceitação do outro como é, das circunstâncias como são, né? Aceito exatamente como é exatamente como deveria ser. Segundo, trazer a autorresponsabilidade, a responsabilidade pela nossa parte, não pelo todo, isso também é importante, e a indefensibilidade. Ficou claro aqui para todo mundo o que a gente tentou trazer no dia de hoje? E eu queria aproveitar para finalizar, estamos chegando aí, a nossa pílula de conhecimento é 30 minutos, estamos chegando realmente, pontualmente a esse marco. Eu queria saber aqui quem praticou hoje de manhã o exercício que a Marisa propôs ontem, de chegar na frente das janelas, colocar a postura. Quem aqui conseguiu aplicar? Se você está assistindo a gravação, também te convido a colocar aqui nos comentários se você aplicou, o que aconteceu de diferente. Marisa aplicou muito bem, Marisa. A Marisa todos os dias, né? Acordar o timo e, enfim, fazer essa postura. Para quem não sabe do que eu estou falando, na live de ontem, a Marisa iniciou com um exercício onde ela propôs de você estar em frente à janela. Não vou contar, né? Se você quer saber esse exercício, entra lá na live de ontem, na terceira lei, a Marisa trouxe esse exercício e vale muito a pena. Digo como fã de carteirinha da Marisa e por realmente ter aplicado e ter visto as coisas acontecerem no meu dia. A Val colocou aqui, eu apliquei, deu até uma energia melhor. Dá uma energia melhor em todos os sentidos. Você se abre para o que está por vir, você se abre para o mundo, você se abre para as possibilidades, né? Então, parece que até o corpo acorda melhor, né? Então é isso. Quem não aplicou, volta na live de ontem, aplica,
e depois nos conta o que percebeu de diferente no seu dia. E para finalizar, eu gostaria de reforçar o convite para o dia 15, né, no feriado, no nosso evento, que vai ser totalmente online, onde a gente vai trabalhar justamente a nossa potencialidade, a gente vai olhar para o eu, para o nosso desenvolvimento pessoal. Vai ser com a Marisa Azuz e eu, e vai ser uma tarde linda, incrível, tá totalmente preparada, planejada para receber vocês, pra gente olhar para todos os campos da nossa vida. Vai ser das 14 às 18 horas. E enfim, a gente conta com a presença de vocês. Só nos chamar no direct, a gente vai ter um prazer de poder explicar para vocês melhor como vai funcionar, trazer os valores e tudo mais, que é só um valor simbólico pra gente estar nesse encontro de uma tarde inteira, enfim, né? Aproveitando, evoluindo, crescendo e trazendo novas consciências. O que a Marisa tá botando aqui? Vamos dar parabéns a essa lindeza, hoje comemorando seu aniversário. Obrigada, Marisa! Obrigada, pessoal. Obrigada por mais uma manhã. Obrigada por vocês estarem aqui comigo nesse dia tão especial para mim, que é o início de um novo ciclo que já vem se formatando há algum tempo e que traz a proposta de muita coisa nova vindo por aí. E eu espero... Ah, você tá tentando entrar aqui, Marisa? Não tá aparecendo para mim a solicitação. Deixa eu ver aqui. Opa. Não aparece nada aqui pra mim. Deixa eu ver se eu consigo. Será que vai entrar, dona Marisa? Chegou! Olá! Como Bom não chegar aqui para dia! dizer bom dia, feliz aniversário! Que Obrigada! seu dia seja repleto de surpresas boas, de abraços, de presente, de sorrisos, de tudo que o universo tem disponível para você, que é um ser iluminado, um ser que por onde passa todos sabem. Ali vem a Aline, com uma palavra doce, com uma palavra meiga, com um sorriso, com uma alegria, com algo que contribui para a amorosidade desse mundo. E eu sou uma pessoa muito feliz e abençoada em ter você na minha rotina. Olha que interessante isso. Todos os dias poder falar com você, todos os dias. Agora estamos até caminhando junto. Então, assim, fico muito, muito feliz que o universo me presenteou com você. Um feliz aniversário, que seja de muitas comemorações. Um beijo no seu coração. Gratidão, gratidão mesmo. Eu recebo todas as suas palavras, até porque eu aprendi isso a receber. E vai ser um dia incrível. Eu sou muito grata por ter você comigo todos os dias, inclusive agora nessa proposta de cuidar do nosso corpo também, né? Que isso também faz parte. E a gente convida, inclusive, vocês aqui a fazerem parte desse movimento de estar cuidando não só da nossa mente, né? Mas cuidar do nosso corpo também, porque não tem como uma coisa estar bem sem a outra, né? Hoje é um dia especial, né? É um dia que provavelmente vai me trazer muitas reflexões sobre tudo que aconteceu nos últimos tempos na minha vida. E eu não vou falar muito, senão eu vou me emocionar. Tá bom? Mas muito obrigada, Marisa. Obrigada por estar comigo. Obrigada pelas tuas palavras. E sabe que a gente está junto nessa caminhada sempre de tentar trazer o melhor e trazer com amor. Exatamente isso. Vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso dia. Um beijo no coração. Um grande beijo para todos vocês e a gente volta amanhã com a Marisa com a próxima lei que eu ainda não vou contar para vocês. Beijo!